Capítulo 8. Relatório do Serviço de Inteligência Militar do Exército Americano, entre parênteses, MIS. Data: 12 de maio de 1946. Título: Rice Ball Hill Incident, 1944. Report. Documento número PTYX 722-8936745-42216-WWN. A entrevista de 3 horas de duração com o Dr. Shigenori Tsukayama, 52, que exerce o cargo de professor no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Imperial de Tóquio, foi realizada no quartel-general do Comando Superior das Forças Armadas. Depoimento registrado em gravador. Os documentos relacionados a esta entrevista são de número PTYX-SQ-267-A291. Observação: documentos 271 e 278 em falta. Impressões do entrevistador, segundo-tenente Robert O'Connor. O professor Tsukayama, um dos mais destacados psiquiatras do Japão e autor de diversas publicações de elevado teor científico, mantém uma atitude calma, condizente com sua posição. Diferente da maioria dos japoneses, não usa linguagem evasiva, faz nítida distinção entre fatos e hipóteses. Esteve antes da guerra na Universidade de Stanford em intercâmbio de docentes e fala inglês com razoável fluência. É o tipo de pessoa que inspira confiança e afeto. A mando dos militares, realizamos prontamente entrevistas e pesquisas com as crianças. Estávamos em meados do mês de novembro de 1944. Era extremamente raro recebermos solicitações ou ordens dos militares. Como deve ser do seu conhecimento, os militares possuem em sua estrutura um departamento médico respeitável, o qual resolve a maioria das questões que lhe dizem respeito, já que é de natureza priorizar a confidencialidade e a solução interna dos próprios problemas. Assim, não costumam solicitar nada de médicos ou pesquisadores civis, exceto em situações que demandem conhecimento ou técnica especializados. De modo que, quando nos chegou a referida solicitação, deduzimos naturalmente que era uma dessas situações especiais. Falando com franqueza, não gosto de trabalhar para militares. Na maioria dos casos, o que eles buscam não é a verdade científica, mas uma conclusão coerente com sua linha de raciocínio ou, pura e simplesmente, eficiência. Não são suscetíveis à lógica. Contudo, eram tempos de guerra e não podíamos contrariá-los. Não tínhamos outro recurso senão cumprir as ordens em silêncio. À época, estávamos sob forte bombardeio aéreo norte-americano e mal conseguíamos continuar nossas pesquisas em laboratórios de universidades. Um após outro, estudantes e pesquisadores tinham sido recrutados para a luta e as faculdades andavam desertas. Claro, estudantes de psiquiatria não faziam parte do seleto grupo de privilegiados exonerados do serviço militar. Assim, quando recebemos a ordem dos militares, suspendemos nossos trabalhos em caráter temporário e, sem tempo sequer de juntar direito nossas coisas, tomamos o trem e nos dirigimos para a cidade de na província de Yamanashi. Assim, quando recebemos a ordem dos militares, suspendemos nossos trabalhos em caráter temporário e, sem tempo sequer de juntar direito nossas coisas, tomamos o trem e nos dirigimos para a cidade de na província de Yamanashi. Éramos 3. Meu colega do departamento de psiquiatria, um neurocirurgião que havia muito desenvolvido a pesquisa conosco e eu.
Fomos então severamente advertidos de que o episódio que nos relatariam em seguida era assunto confidencial do Exército e que, em vista disso, não devíamos mencioná-los a terceiro. Explicaram-nos então as ocorrências do começo daquele mês. 16 crianças haviam tombado desacordadas numa montanha, e dessas, 15 haviam recobrado a consciência em seguida de maneira espontânea. Nenhuma se lembrava de nada relativo ao episódio. No entanto, um menino continuava inconsciente e ainda jazia na cama de um hospital militar em Tóquio. Um médico do exército que assumira o tratamento das crianças logo depois do acidente nos explicou em detalhes a evolução clínica do caso. O nome do médico era Major Toyama. Dentre os médicos militares, não são poucos os do tipo burocrático, mais interessados em se preservar do que em exercer seus deveres. Mas, por sorte, este major era um tipo realista, muito eficiente. Não se comportou de maneira superior ou exclusivista por sermos civis. Objetivamente, ele nos pôs a par dos fatos básicos necessários à compreensão do caso. Mostrou-nos também a ficha médica completa. Pareceu-me que buscava, acima de tudo, elucidar a verdade. Nós todos simpatizamos com ele. Os relatórios que o médico militar nos mostrou possibilitaram-nos perceber de imediato um fato peculiar, qual seja o de que não restara nas crianças nenhum tipo de sequela do ponto de vista clínico. Desde os dias imediatamente seguintes ao incidente até aquela data, as crianças tinham sido submetidas a exames médicos rigorosos, mas nenhuma apresentara alterações físicas tanto externa quanto internamente. Passavam os dias em condições idênticas às que antecederam o incidente, isto é, continuavam a levar a vida de maneira saudável. Testes revelaram que algumas tinham parasitas intestinais, mas da espécie comum, nada digno de menção. Não apresentavam sintomas como dor de cabeça, náusea, inapetência, insônia, prostração, diarreia, nem eram atormentadas por pesadelos durante o sono. As crianças haviam apenas perdido a lembrança das 2 horas em que estiveram desacordadas no interior da floresta na montanha. Esta particularidade era comum a todas elas. Não se lembravam nem das circunstâncias em que desmaiaram. Aqueles momentos tinham sido eliminados por completo de suas memórias. O fato talvez devesse ser descrito não como simples perda de memória, mas como ausência de memória. Por ser conveniente para descrever a situação, empreguei essa expressão que não faz parte da terminologia médica, mas há realmente uma diferença muito grande entre perda e ausência. Explico brevemente. Imaginem, por exemplo, um trem de carga composto por vários vagões correndo sobre trilhos. Imaginem que toda a carga desapareceu de um dos vagões. Esse vagão sem carga representa a perda. Mas quando não só a carga, como também o vagão inteiro desapareceu, temos a ausência. Trocamos então ideias a respeito da possibilidade de todas elas terem aspirado algum tipo de gás venenoso. O Dr. Toyama explicou que essa possibilidade tinha sido aventada, claro, e foi em virtude disso que o Exército resolveu averiguar o incidente. Mas, sejamos realistas, essa possibilidade é mínima. As informações que lhes darei agora são confidenciais, não podem ser divulgadas, enfatizou o médico. Depois, ele nos contou em linhas gerais o seguinte: o Exército está realmente desenvolvendo em segredo pesquisas em torno de armas químicas e biológicas, mas a maioria está sendo realizada por uma unidade especial estacionada no continente chinês e não no Japão. Levar a cabo esse tipo de teste num país pequeno e densamente povoado como o nosso envolve um risco muito grande. Não posso revelar aos senhores se temos ou não armazenado em nosso território tal tipo de armamento, mas lhes asseguro que, ao menos na província de Yamanashi, não temos nada semelhante neste momento.
Quer dizer, então, que o médico do exército lhes assegurou que, a começar por gás venenoso, não guardavam na província de Yamanashi nenhum tipo de arma especial. Exato. Assim ele nos disse textualmente. E nós não tivemos outro recurso senão acreditar nele, pois, além de tudo, o médico nos dava a impressão de ser plenamente confiável. Quanto à hipótese de um aparelho B-29 norte-americano ter derrubado uma carga de gás sobre as crianças, nós mesmos chegamos à conclusão de que a possibilidade disso ter acontecido era remota. Se os americanos tivessem realmente desenvolvido esse tipo de arma e decidido usá-la, na certa o fariam sobre uma cidade grande, onde o impacto seria maior. E mesmo que derrubassem experimentalmente 2 ou 3 bombas desse tipo do alto do firmamento no meio de uma montanha deserta, não teriam como averiguar o resultado. Supondo, por outro lado, que o gás se difundira na atmosfera e se atenuara, uma arma que servisse apenas para desacordar crianças por um curto período de 2 horas sem deixar nenhuma sequela, não teria nenhum valor como material bélico. Ademais, até onde entendíamos, não era possível imaginar que existisse um gás venenoso, fosse ele de origem artificial ou natural, que não deixasse traços no organismo. Era de se esperar que algum tipo de sequela restasse ao menos na área dos olhos e nas mucosas, mormente porque as crianças são mais sensíveis e têm menor resistência que adultos. Excluímos também a possibilidade de ter havido envenenamento alimentar pela mesma razão. Agora restava apenas considerar 2 outras possibilidades, a primeira de ordem psicológica e a segunda de ordem nervosa. Se a causa do incidente fosse qualquer uma destas 2, tornava-se naturalmente muito difícil detectar algum tipo de sequela, tanto por intermédio de exames clínicos como cirúrgicos. Se sequelas houvesse, seriam invisíveis e dificilmente quantificáveis. Ao chegar a esse ponto do raciocínio, começamos a compreender por que tínhamos sido convocados pelo exército. Entrevistamos todas as crianças envolvidas no acidente. Ouvimos também a professora e o médico que as atendeu. O major Toyama também participou da entrevista. Contudo, não conseguimos obter quase nenhum dado novo dessas entrevistas. Apenas reforçamos as conclusões a que chegáramos depois das explicações do médico militar. As crianças não tinham nenhuma lembrança do incidente. Elas tinham avistado bem alto no céu um brilho que julgaram ser de uma aeronave. Em seguida, escalaram o Morro da Tigela e começaram a colher os cogumelos no interior da floresta. Nesse ponto, o tempo parava e, em seguida, lembravam-se apenas de estarem caídas no chão com os policiais, o médico e a professora, rodeando-as todos muito perturbados. Não experimentavam nenhum tipo de indisposição física, nada doía nem incomodava. Não tinham enjoo, sentiam-se apenas um tanto entorpecidas mentalmente, mais ou menos do jeito que ficavam de manhã quando acabavam de acordar. Só isso. Todas elas repetiram a mesma coisa, como se tivessem gravado as palavras. Na altura em que terminamos as entrevistas, o que nos veio à mente como uma das possibilidades foi que ocorrera hipnose coletiva. Essa hipótese seria perfeitamente consistente com os sintomas que as crianças desacordadas apresentavam por ocasião dos exames efetuados in loco por professores e pelo médico da escola. Movimentação regular dos olhos, assim como respiração. Batimentos cardíacos e temperatura corpórea levemente deprimidos, além de perda da consciência. Todos os sintomas eram consistentes e podia-se até conjecturar que a professora não perdera a consciência porque esse fator desconhecido que provocara a hipnose coletiva não funcionava em adultos. Até o presente momento, não conseguimos identificar esse fator desconhecido. Contudo, genericamente falando, podemos afirmar que 2 fatores são imprescindíveis para que haja hipnose coletiva. Um deles é a existência de um grupo homogêneo confinado em área limitada. O outro é a existência de um agente que funcione como gatilho,
O referido gatilho tem de ser algo que alcance o grupo inteiro quase simultaneamente. Naquelas circunstâncias, o brilho no céu, semelhante a uma aeronave avistada pelo grupo inteiro antes de escalar a montanha, pode, por exemplo, ter servido a essa finalidade. Todas as crianças o viram simultaneamente. O estado do sono profundo teve início quase 10 minutos depois disso, mas todas essas considerações não passavam de conjecturas, já que ninguém podia afirmar com certeza que não houvera nenhum outro fator inidentificável que tivesse servido de gatilho. Eu disse, portanto, ao Dr. Toyama, sempre ressaltando tratar-se apenas de uma hipótese, que podia ter havido hipnose coletiva. Meus 2 colegas também concordaram em linhas gerais com o que eu sugeri. Aliás, por coincidência, o assunto se relacionava indiretamente com o tema das pesquisas que desenvolvíamos na ocasião. A hipótese me soa plausível, comentou o Major Toyama depois de pensar alguns instantes. Embora não seja minha especialidade, penso que a possibilidade disso ter acontecido é grande. Contudo, há um ponto que não entendo. Nesse caso, o que teria despertado as crianças dessa hipnose coletiva? Pois em situações semelhantes tem de haver um gatilho capaz de reverter os efeitos da hipnose. Respondi francamente que não sabia. No momento só posso responder com outra hipótese. Eu disse, pode ser que o próprio sistema hipnótico contivesse um mecanismo capaz de desfazer automaticamente seu efeito depois de algum tempo. Como é dotado de eficiente sistema de autopreservação, pode ser que, decorrido certo espaço de tempo, e mesmo quando posto momentaneamente sob o comando de um outro sistema, o nosso organismo faça soar uma espécie de alarme que ativaria um mecanismo qualquer, mecanismo esse que desprogramaria o sistema estranho. No caso atual, a hipnose, que esteja bloqueando o comando das funções naturais. Lamentavelmente, não tenho comigo números precisos, mas alguns casos semelhantes foram relatados no exterior, conforme expliquei então ao Dr. Toyama. Todos eles estão registrados como casos misteriosos, inexplicáveis do ponto de vista lógico. Em todos eles, diversas crianças perderam a consciência simultaneamente e, passadas algumas horas, voltaram a si, e não se lembravam de nada do que lhes tinha acontecido no ínterim. Em outras palavras, o presente caso, embora raro, não é o único. Em torno do ano de 1930, nas proximidades de uma pequena vila no condado inglês de Devonshire, aconteceu um fato bastante estranho. 30 crianças de um curso ginasial que andavam em fila indiana por uma estrada campestre tombaram inconscientes no meio do caminho sem nenhum motivo aparente. Contudo, todas elas voltaram a si passadas algumas horas e retornaram a pé para a escola como se nada tivesse acontecido. Um médico as examinou logo em seguida, mas não detectou nenhuma alteração clínica. E nenhuma criança se lembrava absolutamente de nada do que lhes acontecera. No fim do século passado, há também outro relato de um caso parecido ocorrido na Austrália. Nas vizinhanças da cidade de Adelaide, 15 meninas entre 10 e 15 anos de idade perderam a consciência durante uma excursão escolar e horas depois todas a recobraram. Não houve ferimentos ou sequelas visíveis. Acreditou-se o incidente à ação dos raios solares, mas todas perderam a consciência e voltaram a si quase ao mesmo tempo. E fato ainda mais curioso, nenhuma apresentava sintomas de insolação. Há também uma informação adicional. O dia nem estava especialmente quente. Creio que, à falta de explicação melhor, optaram por considerar o acidente como caso de insolação. Os pontos comuns em todos estes relatos são: havia sempre um grupo de meninos e meninas em localidades próximas à escola, todas haviam perdido a consciência e voltado a si quase ao mesmo tempo e nenhuma teve sequelas do incidente. Estas características estão presentes em todos os casos.
Quanto aos adultos, no local dos incidentes, há relatos de alguns que perderam a consciência com as crianças e de outros que não perderam. Ou seja, variou de caso para caso. Existem ainda outros casos semelhantes, mas estes dois são os que melhor preencheram os requisitos do ponto de vista da documentação científica. Mas neste caso ocorrido na província de Yamanashi, existe um detalhe que o torna especial: a existência de um menino que continuou inconsciente, isto é, não despertou da suposta hipnose coletiva. Imaginamos então, naturalmente, que o menino seria a chave para a elucidação do caso. Depois de terminar as pesquisas in loco, retornamos então para Tóquio e nos dirigimos ao hospital militar onde o menino estava sendo tratado. Nesse caso, o que despertou o interesse do Exército foi apenas a possibilidade de o incidente ter estado relacionado com algum tipo de arma química cujo componente fosse um gás venenoso? Assim entendemos, mas acho que o Major Toyama poderá informá-los melhor do que eu. O Major Toyama foi morto em serviço em março de 1945 durante um ataque aéreo ocorrido em Tóquio. Realmente, sinto muito. Muita gente de valor morreu nesta guerra. Contudo, o Exército chegou à conclusão de que este incidente não decorreu do emprego de nenhuma das tais armas químicas, que, embora a causa ainda não estivesse definida, não influenciou a evolução da guerra. É isso? Sim, foi o que entendi. Naquela altura, o Exército tinha concluído as averiguações do incidente. O hospital do Exército estava retendo esse menino chamado Nakata, que continuava inconsciente apenas porque o caso havia despertado o interesse do Major Toyama, que à época tinha certo poder decisório dentro do hospital. Em vista disso, íamos quase todos os dias ao referido hospital, nos revezávamos para passar a noite com o menino e o examinamos de diversos ângulos. Os órgãos vitais funcionavam normalmente, apesar da inconsciência. Ele estava sendo alimentado por via intravenosa e urinava a intervalos regulares. Quando apagávamos as luzes à noite, o menino fechava os olhos e dormia, e quando amanhecia, abria os olhos. Ele estava realmente inconsciente, mas afora isso, me pareceu que tinha saúde e vivia sem problemas. Apesar do coma, ele não parecia sonhar. Quando uma pessoa sonha, isto se torna aparente no movimento dos olhos e em alterações da expressão facial. Mas não havia nenhum desses indícios no menino Nakata. Batimentos cardíacos, respiração e temperatura corpórea estavam em média levemente deprimidos, mas eram espantosamente regulares. Talvez eu esteja me expressando de maneira estranha, mas me pareceu que o recipiente, ou seja, o corpo, tinha ficado para trás, tomando conta do ser físico, baixando um pouco todos os níveis vitais para o mínimo necessário à subsistência e à manutenção das funções essenciais, enquanto o próprio menino saía para algum lugar e se ocupava de outras coisas. À época, ocorreu-me a expressão projeção espiritual. Conhece-a? Costuma surgir muito em lendas e histórias antigas do Japão e refere-se a fenômenos em que o espírito se afasta momentaneamente do corpo, viaja a um local 1000 milhas distante, por exemplo, e ali realiza alguma tarefa importante, fim da qual retorna para o próprio corpo. Estes Ikkiryu, espíritos vingativos que surgem com frequência em Genji Monogatari, a história de Genji,
Talvez sejam fenômenos semelhantes. Significa que os espíritos não se separam do corpo somente após a morte. Seres vivos também são capazes disso, bastando para tanto que a vontade seja forte o bastante. Talvez esse tipo de concepção espiritual tenha existido desde tempos remotos em nossa terra e seja uma forma de pensar natural dos habitantes do meu país. Mas estabelecer tais fenômenos de forma científica é totalmente impossível. Hesito até em apresentá-los como hipótese. O que de fato nos solicitaram foi que despertássemos o menino do coma, que recuperássemos sua consciência. Empenhamo-nos então às cegas na busca de um gatilho reverso, capaz de livrar o menino do efeito hipnótico. Tentamos tudo o que nos veio à mente. Trouxemos os pais para perto dele e os fizemos chamar seu nome em voz alta. Tentamos isso dias seguidos. Não houve reação. Todos os truques empregados para reverter uma hipnose comum foram tentados. Fizemos todos os tipos de sugestão. Batemos palmas diante do seu rosto de inúmeras formas diferentes. Tocamos música que ele conhecia. Lemos livros escolares junto ao seu ouvido. Fizemos o menino sentir o cheiro de seus pratos prediletos. Trouxemos até o gato que ele criava em casa. Ele gostava muito desse animal. Tentamos de todas as maneiras trazê-lo de volta ao mundo real. O resultado, porém, foi literalmente nulo. Mas, 2 semanas depois de iniciarmos todas essas experiências, quando todos os recursos tinham sido esgotados e nos encontrávamos exaustos, o menino voltou a si de repente. Ele despertou de chofre, sem aviso prévio, como se um determinado tempo preestabelecido tivesse transcorrido e não porque alguma coisa que fizéssemos tivesse surtido efeito. Teria ocorrido qualquer acontecimento anormal nesse dia? Nada que merecesse registro. Naquele dia fizemos o que sempre costumávamos fazer. Às 10 da manhã, uma enfermeira surgiu para colher uma amostra do seu sangue. Mas logo em seguida, o menino sufocou e o sangue coletado se espalhou sobre o lençol. A quantidade nem foi tão grande e o lençol foi trocado em seguida. Este foi o único acontecimento diferente. O menino voltou a si quase 30 minutos depois desse incidente. Ele se sentou de repente na cama, alongou o corpo e olhou em torno. Sua consciência estava de volta e, do ponto de vista médico, estava saudável. Passados instantes, porém, tornou-se claro que ele tinha perdido inteiramente a memória. Não conseguia lembrar o próprio nome, nem onde morava, que escola frequentava, o rosto dos pais, nada. Não era capaz de compreender o que era o Japão ou o globo terrestre. Ele retornara ao mundo real com a cabeça literalmente esvaziada de qualquer informação.